Começando mais um Perfil Político e mais uma vez conversando com aqueles que estão no cenário político da nossa região e hoje especificamente no cenário político de Ipatinga. E você sabe muito bem que o nosso perfil político ele não tem nenhuma intenção ideológica partidária, e sim falar sobre a vida e sobre o envolvimento das pessoas que comparecem conosco aqui sobre o cenário político, dentro do cenário político da nossa região. E nós estamos num período de pré-campanha. E neste período de pré-campanha, o objetivo maior é conhecer os candidatos e os candidatos estabelecerem, ou pré-candidatos, melhor dizendo, estabelecerem o seu contato com os futuros eleitores, ouvindo e também falando sobre os seus ideais em relação à cidade de Ipatinga. E hoje, conversando com Sara Damares, e a Sara é aqui de Ipatinga, é pré-candidata a vereadora na cidade, busca pela primeira vez o cargo de vereadora, com um grande desafio, né, Sara? Porque sabemos que quem já está envolvido com a política tem todos os traquejos da política e acabam se facilitando com isso. Mas você é uma nova política e que a política tenha novas pessoas, novas ideias como você, tá? Muito obrigado pela sua presença. Vamos bater um papo bem descontraído e conhecer um pouco sobre você. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Vamos falar um pouco sobre a Sara. A Sara é casada com... Conta pra gente um pouco da vida da Sara, por favor. Eu sou casada com o pastor William, tenho 2 filhos, 2 adolescentes, um de 14 e outro de 16. Sou cristã desde o nascimento, desde o dia que eu nasci, meus pais já eram cristãos. Com 28 dias de nascida, minha mãe já virou pastora. Então, cresci no lar evangélico, jamais me afastei da presença do Senhor. E desde nova também sirvo na igreja, sempre com alguma coisa. 5 anos de igreja eu já fazia parte do louvor. e é isso aí. Estudante de ciências contábeis. Você gosta de administração. Você me disse que todo o seu histórico profissional é ligado ao setor administrativo e, agora, mais recentemente, administrativo público. Sim, né? Fala um pouco sobre essa sua trajetória, por favor. Comecei a trabalhar fora com 17 anos. Quando eu fiz 17 anos, que eu faço aniversário em setembro, minha mãe já chegou para mim e falou assim: olha, a partir desse ano, do ano que vem, você vai trabalhar. Vou te matricular à noite, que eu estava cursando o segundo, né, do segundo ano médio. E aí ela falou: ano que vem você vai estudar à noite para você trabalhar. E meu primeiro emprego, por coincidência ou não, já foi no escritório de contabilidade. E aí depois eu sempre trabalhei nessa área administrativa, expedição, gestão de pessoas, no RH, então sempre foi parte da minha vida. E recentemente agora, estava trabalhando na prefeitura, um cargo comissionado, no departamento de orçamento, na Secretaria de Planejamento. Lá eu geria, eu era gerente do departamento de orçamento, de onde faz a LOA, LDO, PPA, e alterações orçamentárias, leis de repasse para entidades. Então você conhece bem o setor administrativo público, você esteve dentro do setor e isso pode contribuir com uma possível vereança sua. Sim. Até por conhecer os trâmites, né? Sim, só que eu estava lá de cá. Eu formulava as leis para os vereadores votar. Melhor ainda, melhor ainda, Sara. Eu estava do lado ao contrário. Então já tem, sim, um pouquinho de conhecimento com relação ao orçamento de uma prefeitura. Tá certo. E a gente vai falar bastante sobre política nesse nosso papo de hoje, mas eu quero, obviamente, falar um pouco mais de você. E falar de política, eu não vou deixar de falar de forma alguma sobre essa nova possibilidade que a política vive de escolher nomes novos, com mentalidades diferentes. Mas até chegar nesse ponto, eu quero ouvir um pouco mais de você, do que te levou à busca desse cargo, porque quando você me disse que tem a prática do trabalho social dentro da igreja, do apoio dentro da igreja desde muito nova, é o caso de você vivenciar isso dentro da igreja e querer levar isso um pouco mais, como vereadora, tem condição de fazer mais? Sim, justamente. Essa ideia? Isso, um dos motivos para eu ter, né, aceitado ao desafio, porque é um desafio, foi isso também. Primeira coisa, eu não acredito em coincidências. Como cristã, eu acredito que tudo tem um propósito. E aí eu vi que, trabalhando 7 anos com crianças dentro da igreja, e também hoje a igreja, meu modo de pensar, faz mais ação social do que a própria
a própria prefeitura em si. E a política no todo, né? Vou dar um exemplo básico. Uma pessoa, se ela está passando necessidade, ela não vai bater na porta do prefeito e falar assim, eu estou precisando de uma cesta básica. Ela vai procurar a igreja. Verdade. Se uma pessoa ela está em situação de rua, hoje não vai ninguém da prefeitura e fala, seu filho, você quer um tratamento? Não, quem vai atrás dele para procurar ajudar é a igreja. É verdade. Até mesmo o departamento que eu trabalho hoje na igreja, que é com crianças, a gente tem todo um cuidado com crianças lá, até para prevenção com crianças. Então eu pensei, vamos sair das quatro paredes? Correto. Vamos tirar essa situação que eu vivo só dentro das quatro paredes, dentro de igreja, e vamos expandir isso daí. Vamos tentar expandir isso para o município. E aí o cargo de vereador pode me ajudar muito com relação a isso. E eu costumo dizer que o cargo de vereador tem um pouco a ver com essa questão que você acaba de falar, que aquele que mais precisa bate na porta da igreja, realmente. Ele bate na porta da igreja. E aquele que mais precisa e tem um vereador como representante, ele bate na porta do vereador. Eu converso com muitos vereadores e a gente sabe que o grande contato do cidadão é com o vereador. Aquele que presta o primeiro socorro, estou dizendo assim, dentro do âmbito da política, é o vereador e não necessariamente a prefeitura, porque ela tem os órgãos de assistência social, mas são todos eles com o seu sistema burocrático. Se você não tiver lá no cadastro único, se você não tiver com a documentação toda em dia, por exemplo, você não pode não ser beneficiado. Já a igreja... Diferente. Ela não preocupa com isso. Não. Mas vamos falar um pouco mais sobre a sua vida cristã, porque o pastor William, seu esposo, é da Igreja Lar, não é isso? Sim, eu também sou da Lar. Você é da Lar também. Como que está posicionada a Lar hoje aqui em Ipatinga ou na região? Quantas igrejas, onde vocês estão instalados e qual é a pegada? Eu vou usar essa expressão, se me permite, tá? A pegada da igreja é esta mesmo de assistência? Vamos lá. A Lar hoje, em Ipatinga, nós somos 3. Que está no Betânia, Bom Jardim, e a sede, que era no Cananzinho, porém agora ela mudou para o Parque Veneza. Porém, ainda continua acontecendo reuniões e cultos no Cananzinho. Então, pode-se dizer que nós somos 4. Okay. Fora aqui em Ipatinga, aí a gente ainda tem Timóteo, a gente tem Fabriciano, a gente tem Lar Serra, a gente tem... Uma grande congregação. Tem espalhado aí pelo Brasil. E agora também, recentemente, acho que vai fazer no mês, abriu em Boston, nos Estados Unidos. Olha, que legal, é uma igreja em expansão, graças a Deus. E se tratando de assistência social, que nós estávamos falando... O meu pastor, o apóstolo Valdir, ele é muito de rua. Nós já fechamos a nossa igreja durante 21 dias e fizemos uma tenda, culto durante 21 dias ali no Novo Centro, a antiga Cracolândia. E ali, a gente nessa época também tinha uma casa de recuperação. E ali, para a glória de Deus, a gente conseguiu levar pessoas para lá, para se tratarem na clínica. Fizemos também no Panorama. No Panorama foi um tempo mais curto. O Panorama foram 15 dias, foram 2 semanas só. Então pode-se dizer que a igreja tem um cunho social forte. Sim. Porque isso é particular de igreja para igreja. Você pega talvez as mais tradicionais, como a Assembleia, que tem uma vocação talvez um pouco mais religiosa, digamos assim, de oração e tal. Não que a Lar não tenha, mas a visão de vocês é realmente no social. Bacana. Bom, muito bom. E, aliás, esse compromisso que o cristianismo tem com a sociedade é uma marca cristã desde Jesus Cristo. Sim. Ou seja, vocês estão fazendo exatamente o que ele pregou lá há mais de 2000 anos. Sim. Né? Nós somos uma igreja bem ativa com relação a isso. Bacana. Deu uma esfriadinha na época de pandemia, obviamente, né? Por motivos, né? Mas nós já voltamos de novo. Força total. Com força total. Muito a gente não bem. para, não. A gente sempre certo. tá aí certo. nessa questão social. Ok. A Sara vereadora, a partir do momento, dia 16, que você puder falar que é candidata, ela tem as suas pretensões. Sim. O que você observa que pode ser melhorado na legislatura? Eu já faço uma pergunta. Teremos a renovação, uma boa renovação de cadeiras na nossa Câmara de Ipatinga? O que pode mudar? E se você acredita que pode sim haver mudanças e boas mudanças, assim a gente espera. A gente tem observado que nos últimos anos não está se repetindo, não está sendo um número grande reeleito, não. Igual nas últimas eleições de 2022, se eu não me engano, mudaram 12
foram 12 candidatos novos, dos das 19. Então, as pessoas não estão ficando muito satisfeitas com os que estão lá, estão fazendo, não. Correto. Né? Você está tendo essa mudança. Então, eu acredito que esse ano não vai ser diferente. Se a gente começar a ver o lado político, você vê que alguns continuam com muita força, mas alguns já está assim, meio que não deve cair dentro disso daí. Não vai manter, não. Então, a gente deve ter muito vereador novo esse ano. Eu acredito que nós vamos ter muitos vereadores novos esse ano. Eu, sinceramente, espero que isso aconteça. Eu digo que aqui a gente não tem partidarismo, a gente não emite opinião política, mas o meu sentimento como ipatinguense e meu sentimento como cidadão brasileiro é que precisamos mesmo renovar. Mas dentro dessa pergunta, eu penso o seguinte, hoje em dia, um grande problema que eu vejo com relação ao legislativo é o seguinte: as pessoas têm levantado uma bandeira, o que é bom, como eu também tenho uma bandeira, porém eu acredito que estão tão preocupados em cuidar ali dessa bandeira que está esquecendo a questão primordial de um vereador, que é a fiscalização. Aí, por exemplo, você vai vendo, hoje o prefeito Gustavo está com não sei quantas CPI. Se os vereadores eleitos estivessem fiscalizando, a gente poderia ter evitado muita coisa. Se tivesse lá no começo, desde a contratação, está contratando uma empresa para fazer tal serviço. Deixa eu ver como é que está isso daqui. Deixa eu analisar isso daqui, em vez de ficar preocupando muito. Temos que ter pautas, com certeza, porque o vereador, ele é a conexão, igual você já falou um pouquinho atrás, com o povo. O vereador ouve o povo e vai levar essa necessidade do povo ao executivo. Mas aí está deixando um pouquinho a desejar, no meu ponto de vista, a fiscalização. O que você está emitindo de opinião aí é que não adianta punir com a CPI se o trabalho de fiscalização não foi feito antes? Poderia ter sido evitado. A CPI, se os vereadores eleitos estivessem cumprindo o seu primordial papel. Tá certo. Que é a fiscalização. Correto. E essa renovação passa muito pelo cunho de posicionamento político. E você me dizia em off aqui que tem observado a polarização cada vez maior. Sim. E em Ipatinga não é diferente, não. Talvez aqui seja até mais aflamado do que em algumas outras cidades. Até porque o atual prefeito já assumiu uma posição de direita desde o seu início na política, muito forte, se elegeu com o apoio do ex-presidente Bolsonaro e assim por diante. A Sara, como que a Sara fica posicionada nisso? Porque é muito comum eu receber pré-candidatos aqui que preferem não se posicionar para não se comprometer com o eleitor B ou eleitor C. Mas você defende a família, você defende a pátria, você defende os princípios cristãos. Eu sou de direita. Né? Não tem outra opção. Eu sou de direita. Sigo os princípios de direita. Perfeito, perfeito. E de que forma você acha que com esses princípios é possível fazer uma política diferente? Ética, transparência, honestidade? Aonde que você vê a presença do político de direita dentro desse contexto? Para a gente começar, eu acho que o que a gente precisa defender não é uma situação que acontece muito dentro de Ipatinga, vai falar nível Brasil, seria a liberdade. Hoje em dia, você está muito limitado a falar o que você pensa. Então, a gente precisa estar cuidando realmente da liberdade. E outro ponto que não podemos deixar jamais de escapar aqui seria a família. A gente precisa preservar pela família, pelas famílias tradicionais. Sim. Pelas crianças, deixa as nossas crianças em paz. Correto. Não tenta amadurecer as crianças antes do tempo, deixa elas viverem a infância, na minha opinião. Na minha opinião, não, isso é real. É a fase mais curta da nossa vida. Delicada, né? A gente vira adulto rapidinho, e aí a gente fica adulto durante muitos anos. Então a infância, deixa viver a infância, não tenta... a gente precisa parar de tentar amadurecer as crianças antes do tempo. Fato. Até mesmo nas formas de vestir. Eu trabalho com crianças na igreja, então você vê que hoje em dia tem muito... Você olha uma menininha, chega a ser até bonitinho, mas é menininha de cropped, deixa a criança ser criança. Vamos respeitar esse tempo curto que é a nossa infância. A infância é muito curta, então a gente precisa respeitar isso daí. Então, para mim, hoje, as crianças é um ponto que a gente precisa trabalhar muito, tem que ter muito cuidado com elas. Você me fez pensar, eu vou entrar na questão partidária, o seu partido, qual a base política que você está, vou entrar, mas o papo tá muito bom, bom aqui, e eu agora quero trazer para você
o que você me fez pensar aqui, que o vereador tem o papel dele de fiscalizar, de legislar, voltar às leis e assim por diante. Agora, eu te pergunto, o espaço que você vai ter numa plenária, caso, né, você chegue lá, o espaço que você vai ter na plenária, todas as reuniões, para colocar essa sua opinião. Você acha que isso, somente isso, já trará uma diferença muito grande para o nosso meio? É também, a minha pergunta, é também o lugar de defender essas bandeiras que você está falando ou não? Depois que eu me eleger, sentar naquela cadeira, eu vou fazer política, mas não vou defender mais a bandeira porque eu já estou eleita. Como seria? Não, com certeza eu pretendo não, eu vou continuar defendendo o cristianismo, o cristão, e também a família tradicional. Independente de ser na tribuna? Ou não, isso aí eu vou continuar defendendo. Com toda certeza, eu vou continuar defendendo o cristão. Hoje, estava até conversando sobre isso, hoje a gente, analisando as 19 cadeiras que existem, apenas 3 são cristãos. É mesmo, sabe? É até surpreendente, porque Ipatinga é uma cidade com muitos evangélicos, protestantes. Sim. Católico também tem uma quantidade bacana, que a gente defende os mesmos princípios, católicos e cristãos. Poucas diferenças existem entre nós, né? Perfeito. Porque nós não vamos entrar nessa pauta. Não é o caso. Mas cristãos são 3. E aí eu penso que se a representatividade está muito baixa. Para uma cidade onde existe muitos cristãos, a representatividade está baixa. Se viesse um exemplo, uma lei que venha ferir os nossos princípios, esses 3 não conseguiriam defender. Lógico que ainda tem os católicos, né? Católicos que são protestantes, que vão às missas, pelo que eu vejo, né? Que frequentam a igreja. Tem uma quantidade também que impediria, mas não estamos sendo bem representados. Eu acredito que nós não estamos sendo bem representados porque tem uma visão errada com relação à política. Muitas pessoas acham que cristão não deve se envolver com política. Só que hoje, graças a Deus, isso está mudando um pouco. Hoje a gente tem essa ideia que nós, cristãos, a gente precisa ter necessidade de estar inserido em todos os âmbitos. Porque quem vai defender a nossa fé é nós. Então, quem vai defender a nossa fé somos nós mesmos. Então, nós precisamos estar inseridos no judiciário, nós precisamos estar inseridos no comércio, nós precisamos estar inseridos na política, nós precisamos estar inseridos em todos os âmbitos existentes. Hoje o cristão precisa estar inserido. Porque durante muito tempo tem aquela visão assim, político é coisa suja, é corrupto, não vamos nos envolver. Correto. Mas se nós formos ver até a luz da Bíblia, no Velho Testamento, Davi era rei, ou seja, político, governante. Salomão, mais inteligente que a Bíblia relata, era político. José estava como governador de uma cidade não cristã, mas foi ele, diante do governo dele, que livrou uma cidade inteira. Então, o cristão, se você for olhar à luz da Bíblia, ele está sim inserido dentro da política. Porém, por ensinamentos talvez errados que a igreja veio trazendo, pelo ambiente político, aí o cristão foi se afastando. Mas a gente precisa retomar isso de volta. Perfeito. A gente precisa retomar isso de volta. Perfeita a sua fala, porque você responde uma pergunta muito interessante. Por que a Sara, que ainda não teve envolvimento com a política, está lá na igreja com o pastor William, sua família bem formada, vai se preocupar com a política? A resposta está nas palavras da Sara e muito bem respondido, por sinal. Porque os cristãos precisam estar inseridos em todos os âmbitos possíveis, nas escolas, nas faculdades, no comércio, como empreendedor. Eu estou acompanhando pré-campanhas em toda a região e tem um caso próximo aqui que me deixa também muito feliz, sabe? Cristão também, um pré-candidato, comerciante, e está fazendo e pretende fazer uma mudança, uma revolução na política da cidade, que estava acostumada a um coronelismo, a uma disputa política por barulho, e agora ele se manifestou que não vai soltar foguete durante a sua campanha, que é para não incomodar. Olha como a mentalidade está mudando. Se não tiver pessoas assim, a política não caminha. Mas vamos lá, mudando um pouquinho de assunto e falando de partido. Você está no PMB. PMB, Partido da Mulher Brasileira. Partido da Mulher Brasileira. Então isso também é muito coerente com o que você traz. Mulher, mãe de família, cristã, e que tem um partido também com os mesmos ideais, né? Mas eu imagino que não deve ser fácil formar um partido onde as mulheres tenham a voz majoritária, né? Como que é o ambiente? Conta pra gente esse desafio.
Infelizmente, apesar de chamar Partido da Mulher Brasileira, a gente tem homens inseridos também. As mulheres ainda continuam sendo a minoria. Não sou feminista, tá? Mas as mulheres também, assim como eu falei, o cristão, nós também estamos conquistando muito espaço nos últimos dias. Inclusive na política. Muitas mulheres também não interessavam muito. Talvez o número reduzido, né, de mulheres na política é realmente por essa falta de desinteresse. Então não é porque nós somos um patriarcado machista, não, é porque não havia interesse. Hoje, as coisas também, assim como eu falei que os cristãos precisam estar inseridos em todos os âmbitos, as mulheres também estão conquistando esse espaço. É por isso que eu digo que tem realmente coerência no seu discurso, né? Até desde o partido até o seu posicionamento, passando pela igreja. Mas eu vou aproveitar um pouquinho, e o nosso papo, gente, aqui sempre é assim, eu vou aproveitando os ganchos da conversa para a gente desembolando aqui. Você falou sobre não sou feminista. E é necessário, aí eu acho necessário você desenrolar isso um pouco, porque existe uma diferença muito grande da mulher posicionada na sociedade, que ela sabe o papel dela como mulher, ela sabe do papel dela dentro da família, dentro da sociedade, e que ela não precisa se espernear para adquirir um espaço que talvez não seja necessariamente o espaço dela. Faz uma leitura disso para mim, por favor. Vamos lá. Como cristã também, eu penso que cada um tem autoridade, tem a sua autoridade. Os homens têm a esfera de autoridade deles e as mulheres têm a esfera de autoridade dela. A função primordial do homem: segurança, proteção e provisão. Correto. Não significa que a mulher também não possa prover. Perfeito. Como eu também trabalhava fora. Mas a função primordial de um homem: trazer segurança para dentro de uma casa, provisão e proteção. Perfeito. E a da mulher ela tá ali mais voltada, tanto que se você for olhar o homem, até nosso físico é diferente, o homem ele é voltado para fora, e a mulher é interno. Então a mulher, ela tem essa função sim, no meu modo de ver, de estar ali educando o filho, preparando os filhos das mulheres para serem mulheres. Difícil falar isso aqui, mas donas de casa, boas esposas que amem os maridos, assim como também o marido precisa amar a mulher, e filhos também posicionados que respeitem a mulher. Que se a mulher ela estiver posicionada nisso, em ensinar o filho a respeitar uma mulher, nós evitaríamos muitos problemas. Se nós ensinássemos os nossos filhos a serem homens de verdade, aí muitas pautas que as feministas levantam poderiam ter sido evitadas. Perfeito. Poxa, gostando muito do assunto aqui. Ainda falando sobre o partido, a gente falou do seu partido, e ele está na base de governo hoje aqui. Como que está o posicionamento do PMB aqui dentro de Ipatinga? Posicionamento político. Hoje o PMB está na base do Gustavo, né? Que está aí também em busca da reeleição. Trabalhando muito. Trabalhando bastante nas redes sociais e trabalhando também como executivo. Tá dando os pulos dele aí. Tá. Hoje nós estamos na base junto com o Gustavo, né? O PMB hoje está na base junto com o Gustavo. Perfeito. E vocês são quantos candidatos lá hoje no PMB? Você tem noção? Nós fechamos as 20. 20 candidatos. 20 candidatos. Perfeito, muito bom. Tem muita força pela frente, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. A gente acredita muito que a gente consiga fazer. Nós estamos batalhando para conseguir pelo menos 2 cadeiras. Correto. Estamos aí para tentar pelo menos 2 cadeiras lá. E vai conseguir, com esse trabalho bom, vai conseguir. Espero que sim. Bom, e como que a Sara está trabalhando a sua pré-campanha? Nós estamos hoje aqui nos dedicando a esse podcast, que obviamente é uma forma de você se apresentar ao seu pré-eleitorado. Visitas, conversas, alianças, como que você vem desenhando a sua pré-campanha aí? Hoje a minha pré-campanha eu estou fazendo mais alianças. Tenho buscado principalmente a Igreja Lar, né, que é uma igreja já significativa dentro de Ipatinga. Nós somos em 3 igrejas, então a gente já tem um número bons ali de fiéis, para a glória de Deus. E também buscando alianças com outros pastores também, porque é uma das pautas que eu defendo é o cristianismo. Então, e também pequenos ainda grupos. Reuniões, pequenos grupos. E creio eu, é assim o caminho nesse processo de pré-campanha. Ouvir as pessoas e montar ali as suas propostas em cima realmente das conversas. E nós estamos já há poucos dias de iniciar a campanha. E como você pensa na campanha política hoje, que mudou muito? A gente tinha, desde
a compra de votos, a panfletagem, o carro de som na rua, aquele que gritasse mais, que levantasse mais bandeiras com o número, mas não acredito ser esse o seu desenho de campanha. Eu prefiro uma campanha mais silenciosa. Correto. Eu prefiro uma mais silenciosa, ali nas visitinhas, em pequenos grupos, do que muito barulho. Sabe o elemento surpresa? Entendi. Hoje eu tô mais pra assim, rede social, mas hoje pode ser que na hora que começar mesmo, de verdade... Precise fazer, né? Isso, não, vai acontecer. Mas hoje eu prefiro tá mais, um pouquinho mais escondidinha, mais do que muito movimento. Tá certo. Bom, gente, nós estamos conversando com a Sara aqui sobre esse momento de pré-campanha em Ipatinga e já às vésperas de início de uma campanha política, e é muito importante nós conversarmos também, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, sobre o cenário para o executivo, né? Nós temos a oportunidade de uma continuidade de trabalho por parte do Gustavo, e temos no cenário outros candidatos surgindo, como o Heleno, por exemplo, e candidatos que já tiveram a oportunidade de governar Ipatinga. Se você tivesse que dar um conselho, você não está pedindo voto, até porque não pode fazer isso, mas se você pudesse aconselhar o seu eleitor, aconselhar as pessoas que você diga, também não estou dizendo para você dizer nome, mas qual a linha de escolha, qual a linha de raciocínio que o ipatinguense tinha que fazer para escolher o seu candidato a prefeito? Primeira coisa para você escolher, plano de governo. Correto. Analisa os planos de governo. O que ele está ofertando? O que ele pretende fazer? Qual que é a linha de pensamento dele? O que ele pretende fazer de diferença para Ipatinga? Porque se você parar para analisar, 4 anos é pouco. Sim. Pouco para quem está fazendo bem e muito para quem está muito ruim. Aí tem que mudar mesmo. Mas acho que a primeira coisa que precisa analisar é, deixa eu ver o seu plano de governo. Quais as bandeiras você defende? Igual nós estávamos falando, com ser de direita. Você defende a família? Eu sou uma pessoa que defende a família. O meu candidato, ele defende a família. Eu sou uma pessoa que defende... um dos meus princípios é o princípio cristão. Ele defende isso. Qual que é o posicionamento dele diante disso tudo? Né? Então, primeiro, qual que é o plano de governo? O que ele pretende melhorar em Ipatinga? Ponto A. Ponto B, ele defende os mesmos princípios que eu? Sim. Então, já é um caminho para escolher. Já é um caminho para escolher. Bacana. Não, já está descartado. Bacana. Tá, falamos da escolha e tudo bem, mas precisamos entender as necessidades de Ipatinga. No seu olhar, qual é hoje, talvez, o maior problema? Você falou do projeto social da igreja lá na nossa infeliz Cracolândia, né? Sim. Que já tomou esse nome, que hoje tomou ali a Manaim praticamente toda. Eles saíram do Novo Centro e foram para Manaim. Exatamente. Nós sabemos que não pode ser feito, a legislação brasileira não permite nada compulsório, né? Não permite arrancar aquelas pessoas dali e enfiar dentro de qualquer outro lugar. É um problemão. O que você pensa sobre isso? O que fazer num caso desse? As pessoas não querem ser ajudadas. E aí, Sara? Realmente é um grande problemão. Hoje nós temos na nossa igreja uma pessoa que, por isso que eu acho importante a igreja, ela não foi para uma casa de recuperação, mas ela se decidiu. Hoje ela chegou a perder a guarda dos filhos, ela tinha 2 filhos, perdeu a guarda dos filhos pelo uso de crack. E aí um certo dia ela resolveu visitar a igreja e ela ficou. E hoje ela já teve os filhos de volta, está casada, está restaurada, já teve mais 2 filhas. E hoje ela já está indo conosco para evangelizar aqueles. Contando a história dela, igual na semana retrasada, semana passada, nós fizemos um evangelismo ali na Praça Caratinga. E aí, conversando com eles, um rapaz, ele chegou falando, eu preciso mudar a minha história, porque pelo seu testemunho. Então, hoje, realmente precisa de mais casas de recuperação para as pessoas que não tem, até mesmo para quem não tem condições financeiras de estar lá. Mas existe uma lei, sim, tá? Que obriga, porque pode ir involuntário. É a família então, mandando. A família, sim. Se a família mandar, você pode internar ele involuntário.
Uma lei federal. Entendo. Então, o que você está dizendo é que tem um caminho. Tem. Iniciativas precisam ser tomadas. E como vereador, ou como vereadora, no seu caso, até propondo leis ou propondo essas soluções. Precisa-se cumprir a lei, que a lei já existe. Mas ou seja, aí voltamos para a fiscalização. Voltamos no outro papel do vereador, que também é muito importante, né? Voltamos para a fiscalização. Mas aí também um grande problema, que é um problema, porque muitos ali, a família nem é daqui. Entendi. Tem gente que é da Bahia, que está aqui. Muitos, né? Então aí complica um pouco, mas é um problema que precisa ser tratado e com urgência. E se você falou uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Se você tiver uma oferta de serviços para atendimento para essa pessoa, e eu estou dizendo uma oferta mesmo além da demanda, sobrando espaço. Está sobrando espaço. Seria talvez mais fácil. Encontra-se dificuldade para acomodar hoje um dependente que quer se recuperar, que precisa de uma casa de recuperação? Então, precisamos abrir mais vagas? Precisa sim, porque é difícil também encontrar uma vaga para as pessoas, para quem quer, para quem tem esse desejo de mudança. É difícil encontrar sim. E quando encontra, normalmente ainda tem um custo, e a pessoa ela não tem esse custo, então precisa sim. E aí a gente volta na igreja de novo, que a maioria das casas de recuperação são mantidas por igreja. Tá aí. Então, assim, deveria mas aí é mais função do executivo. Está buscando recursos federais para poder estar injetando mais nessas organizações que já estão existentes, para que elas se mantenham. A nossa, por exemplo, hoje, ela infelizmente fechou, justamente por causa disso, porque chegou um momento em que estava inviável. A gente não tinha condições de manter. E eu imagino que é um custo, principalmente para o profissional, né? Porque o serviço, ele depende de um serviço profissional de saúde, né? E aí a maioria era voluntário, mas como é que você conta com voluntário? É verdade. Você não pode cobrar nada de um voluntário. É verdade. Aí fica complicado mesmo. Muito bem. Estamos falando do social, mas tem algo muito próximo do social aí, que é a saúde. Tá. E você recebe pessoas lá na sua igreja de todos os níveis sociais, desde aquele que tem um plano de saúde que não precisa se preocupar, como aquele que cai ali na UPA, transbordando de pessoas. O que fazer para melhorarmos a nossa saúde? Ai, a saúde... Pergunta difícil, eu sei. Difícil. Mas, na sua cabeça, assim, o que dá para fazer? Investimento, dinheiro, mas como? Menino, isso daí é uma pergunta muito difícil. Sabe por quê? Eu, como trabalhava no DO, todas as contratações passavam por nós para a gente estar vendo qual impacto financeiro isso ia trazer para o município, lá no DO. E a saúde é um buraco sem fundo. Contrata profissional. E mesmo assim ainda é pouco. A saúde é um problema que a gente precisa estudar muito ela. Porque você vê que o município está sim investindo em saúde, mas ainda não está sendo o suficiente. A gente precisa estar reanalisando o que vai fazer. Constrói uma outra UPA? Constrói uma outra UPA. Constrói um outro hospital municipal? Constrói. Nós temos que realmente estudar alguma coisa para melhorar. Porque a gente não atende só... Se a gente atendesse só Ipatinga, estaria muito tranquilo. Mas vai lá na UPA e procura saber de cada 20 pessoas que estão ali, quantas realmente são de Ipatinga? É pouco. Então, a saúde em Ipatinga é um buraco sem fundo. A secretaria que mais tem verbas é a saúde. Mesmo assim ainda não é o suficiente. Então, precisa realmente, urgente, pensar um plano B. Né? O executivo ele precisa, urgente, buscar alguma forma de estar trazendo mais recursos para cá, para construir uma nova UPA. Os profissionais também, é difícil, você que trabalhou no setor de contratação, é difícil encontrar profissionais para atender na saúde. Não sei como que é o método de contratação, se é contrato, se é concurso, mas... Existem os efetivos e também existem terceirizados. Médicos, por exemplo, boa parte é terceirizado. A prefeitura hoje tem um contrato com uma empresa que contrata médicos. E você observa se é mais eficiente ou menos eficiente? É uma curiosidade minha.
não vou saber. Não dá para medir, mensurar, né? Não dá para medir. Não. Porque falam-se muito em privatizar algumas áreas, mesmo que não se privatize, mas talvez se você tiver uma empresa de quem você pode cobrar, fique mais fácil do que cobrar de dezenas e centenas de médicos se você tem uma empresa para a qual cobrar. A minha mãe... Você tem essa ideia, assim? Porque eu sou muito de ideia realmente da privatização, sabe? Desde que bem feita e dentro da legalidade, sim. né? Eu não sei mensurar isso aí não, se seria melhor mesmo manter todos os médicos, profissionais da saúde como terceirizado, ou manter os efetivos, eu sinceramente não sei mensurar. Mas preciso parabenizar aqui, tá? Os servidores da saúde. Minha mãe, por exemplo, está internada, hoje ela está internada, esperando uma vaga para fazer uma cirurgia, e o atendimento é excelente. Então, os servidores que atendem são muito bons. Só que precisa melhorar em questão de estrutura. Por exemplo, ela está internada há 16 dias, esperando uma vaga para fazer a cirurgia que só faz no Márcio Cunha. Não faz no Hospital Municipal. E aí é uma coisa para uma pauta também. Por que não tem? Por que só o Márcio Cunha faz? Por que não tem profissional nessa área da cirurgia que ela precisa, que é de veia, né? Por que não tem profissionais atendendo na nossa saúde? Ô, Sara, e quando a gente tem uma pessoa querida da família dentro da demanda, da necessidade, ainda é mais emotivo, né? Ainda é mais emotivo. Muito bem, gente. Sara, eu queria ouvir de você agora as suas pretensões como pré-candidata a vereadora. A gente está chegando ao final da nossa conversa. As portas vão estar sempre abertas aqui. Mas eu queria, sim, ouvir as suas pretensões mesmo diante desse desafio, que é obter um número de votos que te leve até uma cadeira do Legislativo de Ipatinga. O que você tem a dizer para esse pré-eleitor seu? Bem, eu acredito que, como eu já funciono com mais a parte de criança, que você não me perguntou. Então, como que não falamos do projeto social lá da igreja? Você não me perguntou do projeto das crianças. Você não me perguntou nada. Mas é a oportunidade de falarmos agora. Seu conhecimento nessa área, você estuda, você procura conhecer um pouco mais para poder exercer o trabalho lá na igreja. Me conta então, por favor, me perdoe e me conta. Sem problema. Na verdade, hoje o meu mundo, né, na igreja, já tem 7 anos que eu sirvo ao Ministério Infantil. E uma das coisas que muito me preocupa é com relação igual eu comecei a falar, criança precisa ser criança. Criança precisa ser criança. Criança tem que ter... E é um dos direitos da criança, ela ser criança. Então, ela precisa brincar, ela precisa estudar, ela não tem que ser sexualizada, ela não deve ser abusada. E em Ipatinga, hoje, nós temos um número grande. E aí, foi até aprovado agora em junho, uma lei que faz com que a prefeitura, o município, prepare os profissionais para reconhecer sinais de abuso infantil. Mas uma coisa que a gente faz na nossa igreja, e é uma coisa assim que eu penso, que é uma proposta que eu tenho, é fazer o contrário. Porque, infelizmente, né, a gente não... A raiz do problema é o criminoso, que eu não vou falar o nome. Aí, infelizmente, a gente não... Bom seria se nós conseguíssemos zerar isso. Mas como não tem jeito de zerar com um criminoso, então é ensinar as crianças a prevenir. Na nossa igreja, pelo menos uma vez no ano, mas no comum é 2 vezes ao ano, a gente sempre faz cultos fora dos cultos normais da igreja com eles, a gente faz encontrinho com eles, onde a gente separa os meninos das meninas, e ali a gente prepara eles para entender o que são os maus toques. Até onde pode, onde não pode. O que criança pode, o que não pode. Até onde um adulto pode ir na criança, onde ele não pode ir. Até onde é carinho, onde já virou abuso. Então a gente está preparando os profissionais para reconhecer os sinais de abuso. Ótimo. Mas acho que a gente também precisa preparar as crianças também para saber reconhecer porque é um crime silencioso. E muitas vezes a criança mesmo, vamos colocar aqui 4, 5 anos, quando ela é abusada, ela não tem noção de que aquilo é um abuso. A Damares, ela conseguiu uma nova lei agora que ela pode denunciar o crime até 20 anos depois dele acontecendo. O que é bom,
Porque uma criança de 6 anos, ela não tem noção. Ela só vai ter noção disso depois de que ela adulta, virar ela vai ter uma adulta. lembrança, naquele momento eu fui abusada. Ela pode até perceber que tem alguma coisa estranha, mas ela não vai entender que aquilo ali é um abuso. Então, a gente preparar as crianças. Bom seria se nós conseguíssemos acabar com os pedófilos. Mas já que é mais difícil, então vamos preparar elas para elas entenderem o que está acontecendo. E ter a quem recorrer. Então, a gente lá na igreja, a gente faz muito isso. Pelo menos uma vez ao ano, mas a média 2 vezes ao ano. Nós separamos as crianças por sexo, né? Separar as meninas dos meninos. E ali a gente vai falando, essa parte é íntima, essa parte é sua, ninguém pode tocar. E também falando com ela, e mostrando através de um sinalzinho bem lúdico, com desenhos, com canções, que também não seja muito invasivo, né? Até onde você pode tocar. Aqui é sua parte íntima. E a gente chega a falar, papai e mamãe, se você já sabe se limpar sozinho, não tem necessidade. Então a gente fica ensinando muito isso para eles. Então, talvez preparar a criança para reconhecer isso já pode evitar casos futuros. Sara, você vai até ter que realmente me perdoar pelo fato de não atentar para o assunto, não, porque eu gostaria de me explicar. Porque é algo que pra gente, que tem por conceito que isso não pode acontecer, pra gente que tem isso de conceito mesmo, né, de família, que a mãe ensinou, que o pai ensinou, acha que não acontece. Sabe, na minha cabeça que não lido com isso, você lida com o problema, você trabalha. Na minha cabeça a gente acha que é um número reduzido, ou que é uma exceção, ou que é só em comunidades mais carentes. Não, né, Sara? E eu queria que você falasse sobre isso, porque você está me alertando. Além de me alertar, você pode, através dessa fala nossa, estar alertando muita gente, porque às vezes está acontecendo perto da gente e a gente também não está vendo. A criança, se ela não está vendo, às vezes tem um adulto perto que também não está observando, porque não prestou atenção. No assunto. Uma das bandeiras, das pautas é a família e a criança e adolescente, porque é o mundo que eu estou inserida. Né? Então, acontece. E não estou falando só de crianças, porque tem mulheres também que são violentadas e não conseguem contar isso para alguém. Então, às vezes, se ela está ali, tem um lugar para ela recorrer, um lugar para ela procurar um apoio, um amparo, vai ser mais fácil para elas conseguirem verbalizar isso e procurar uma ajuda, sabe? Porque, infelizmente, é crescente. Ipatinga é uma cidade... Existe hoje uma casa... nós temos a Delegacia da Mulher, que cumpre o papel jurídico ali, né? Mas de apoio realmente, de instrução, existe palestras nas escolas? Como que tá isso? Você está falando do seu trabalho lá na igreja, né? Tô até te perguntando de outras áreas, mas isso está acontecendo? Se não está, é possível acontecer? Como fazer? Violência doméstica de criança, violência contra a criança. Aí ela é retirada do lei da família e ela vai para os abrigos. Agora, se a mulher é violentada, tem formas diferentes. Se ela tem um parente, na verdade, a lei obriga que o agressor saia. Mas aí ela continua morando na casa. Mas ainda nós podemos entrar dentro de alguns problemas. Se a casa é em cima da casa do sogro, por exemplo, aí complica. Então, como que funciona hoje? Ou ela vai para casa de algum parente, que é a maioria das vezes o que acontece, ou hoje existe um auxílio que o executivo dá para essa mulher, para ela ficar abrigada em hotel, até que ela consiga se reestruturar novamente. Mas casa de apoio em Ipatinga ainda não existe. Bacana. Existe durante o governo Bolsonaro, foi criada uma Casa da Mulher brasileira, que é justamente para amparar essas mulheres. Mas em Ipatinga não tem. Em conversa com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, o número de mulheres que ficam em hotéis, que não tem realmente onde ficar, não tem sido expressivo para se ter a necessidade de trazer para cá. Né? Tem, mas não é expressivo. Mas a gente sabe que isso está escondido, né? Porque muitas vezes ela não falou. Muitas vezes a mulher ou não tem nem coragem de sair de casa. Isso. Não tem como ela... E a questão da educação das crianças, essa educação que você faz lá na igreja, ela precisa ir para as escolas? Sim, não adianta preparar só para reconhecer quando já aconteceu. A gente precisa prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Claro. Então, se uma vez a gente faz palestras mesmo nas escolas, ensinando a criança a entender os maus toques, vamos chamar assim, ali a gente pode evitar muito problema. A gente pode evitar muito problema no futuro. O ideal seria que não houvesse, mas como infelizmente acontece, então
ter palestras em escolas, de tempo em tempo. E quando eu falo em escola, é de pequenininho mesmo. Né? Não é já adolescente, não. Interessante também para os adolescentes se implantar agora. Mas é começar lá no 4, 5 anos de idade, a criança já começar a reconhecer o que é um mau toque. Qual que é a diferença de limpar uma criança e já tá tocando de uma forma diferente. Então, mas agora eu vou trazer um pouco de polêmica, porque o que a gente tem visto no ensino brasileiro é totalmente o contrário. É um incentivo à sexualidade muito cedo, inclusive com mudanças nas diretrizes da educação brasileira. E aí vem um posicionamento de direita, vem um posicionamento de uma mulher como você que tem o trabalho. Mais um discurso dentro da sua linha de pensamento, da sua linha, a mudança. Eu sei que um vereador não tem condições de mudar. Eu sei. Mas se você sobe na plenária, você tem mais esse discurso para fazer? Com toda certeza. É uma pauta que eu vou defender. E vou defender enquanto eu respirar. Porque eu tenho filha, eu tenho filho. E meu Deus, eu não quero me imaginar numa situação dos meus filhos viverem isso. Então eu preciso defender eles, sabe? E não é só... E quando eu falo de violência, não é só sexual, não. Eu trabalhei com um menino na igreja, que ele chegou na igreja, e um evangelista, ele sempre levava coleguinha. Olha. Sempre levava coleguinha. Vocação de evangelista. Ele sempre levava coleguinha. E aí, esse menino, eu sentia que ele era muito ríspido com mulheres. Que normalmente a gente fica em 2 na sala, às vezes até mais. Hoje está ficando uma média de 3 pessoas, de voluntários na salinha com as crianças. E eu percebi que ele respeitava os homens, mas era extremamente ríspido com as mulheres. Parecia que comigo ainda mais. E aí eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso descobrir o que está rolando com esse menino. E aí conversei com um irmão, que também frequentava a igreja, ele ia com o irmão falou assim, Sara, esse amor que vocês falam, ele desconhece. Ele nem sabe que existe, Não sabe que existe. A mãe dele violentava ele, mas não era de violência de cunho sexual, era de violência de já ter tacado fogo nele. Ele tem um peito física mesmo, né? Ele tem um peito todo queimado, e aí quando eu tentava demonstrar amor para ele, ele já não queria muito me aceitar, porque ele não era a visão que ele tinha da figura feminina. Entendo. E aí eu comecei a trabalhar com esse menino, eu conversava, eu comecei... pedir a Deus estratégia para começar a trabalhar com ele. Hoje, graças a Deus, ele tá uma bênção, já tá adolescente, já não tá mais no Ministério Infantil, já é um adolescente, já dá uma bênção, continua frequentando a nossa igreja, nos cultos de adolescente, vai no nosso culto também. E assim, o irmão dele falou assim, Sara, você vê uma diferença muito grande na vida do meu irmão. E eu já vejo que ele é carinhoso comigo hoje, tanto que um dia ele até me perguntou, tia, qual daqui da sala você mais ama? Só que na época meus filhos eram de lá também, a minha resposta foi, ai, tá fácil, meus filhos. Aí você não se complicou com os demais. Não, tá fácil eu responder, meus filhos. Aí ele falou assim, eu acho que sou eu. Mas realmente assim, eu vi que eu consegui mudar a história daquele menino. Então, com esse cuidado, então se a gente, né... Você me faz pensar tantas coisas com essa conversa, porque a gente observa, inclusive, um abuso, às vezes, emocional. Fulano, né? Você não consegue fazer isso. Fulano, você é doente. Fulano, você tome esse remédio porque você não consegue. Dentro de doente... Menina, eu vejo tanto isso. Dentro de doente, vou entrar numa outra pauta aqui, que são crianças que têm necessidades especiais. TOD, TEA, TDAH... É uma outra coisa que a gente precisa também estar alertando dentro das escolas. Vou dar um exemplo. A maioria das vezes... a minha filha é TDAH. E na maioria das vezes, a aceitação da própria família já é uma barreira. A criança em si, ela não está sofrendo tanto. Para ela, tá tudo... Ela é uma criança, ela ainda não tem as maldades, ela ainda não tem as malícias. Para ela ainda... talvez ela não está sofrendo tanto, mas os pais têm essa dificuldade de aceitação. Pela minha própria experiência. Minha cunhada, ela é professora do Fundamental 1, e aí minha sobrinha é 1 ano e meio mais nova do que a minha filha, e aí elas iam brincar junto, a minha cunhada já começou a falar comigo. E se ela tinha 4 anos de idade, a minha cunhada já falava assim, Sara, eu acho que ela é hiperativa. Eu falei, nada, leva ela no neuro. Eu falei, não, menina agitada, tudo agora é TDAH. Aí, com o passar do tempo, aí quando ela entrou na escola, eu comecei a ajudar ela com o dever, eu comecei a ver a dificuldade que era. E ela falava comigo, aí eu ligava pra ela, por ela ser professora, como é que eu ensino isso aqui pra ela? E ela me ensinava.
E ela falava, Sara, leva ela no neuro. Imagina uma pessoa que precisa usar óculos, que ela não usa óculos, ela vai ter dificuldade. Né? E quem está sofrendo isso é ela, não é você. Custou ainda. Aí ela entrou numa escola, inclusive quero parabenizar a escola, porque a escola tem feito um bom trabalho com relação a isso, com crianças com necessidades especiais. E aí a escola falou, Sara, vamos descartar a possibilidade? Fomos no neuro. Aí que entra a aceitação da família, porque teve gente que não aceitou. Meu esposo, por exemplo, falou, não tem nada não. Então é difícil para nós pais também aceitar essa situação do filho. Então, às vezes, a escola está orientando, aí já começa com o mesmo pensamento que eu tive. E aí, mas eu te chamo a atenção no seguinte sentido, tem a questão de não aceitar e tem aqueles que tomam conhecimento, aceitam e toma isso como amuleto. E pronto, você já deu a palavra. Toma isso como amuleto e fala assim, meu filho não consegue mesmo e não cobrem dele. Que é um outro problema. E não evolui. Aí a criança não evolui. Que é um outro problema. Que é ou a não aceitação, ou colocar ali isso muito maior do que de fato é. Eu estava conversando até mesmo para me juntar meu material mesmo, né, para me entender, para minha campanha, estava conversando com professores de todos os anos, que eu conheço, né, muitos professores, aí da rede privada, estadual e municipal. A privada, ela ainda sofre aquele problema, não, meu filho, tem que ter, não. E às vezes ali, a criança, vou dar um exemplo, o TEA, que é o autismo, tem muitas crianças que têm o TEA, diagnosticada com TEA, e ela consegue desenvolver normalmente igual uma criança típica, consegue desenvolver tranquilamente. Agora, já tem outras, dependendo do grau, que não consegue. Então, uma acompanhante precisa estar ali mais próximo. Aí ela estava me explicando que ela tem 3 crianças com necessidades especiais. 2 TEA e 1 Down. As 2 que é TEA, ela consegue acompanhar a turma junto com ela ali, dando a aula. Agora, a Down já não consegue. Então, a professora de apoio que fica na sala, ela dá uma atenção para Down. Aí, as mães da criança TEA, não, mas meu filho precisa, é um direito. É sim, um direito dele, mas se ele tá conseguindo acompanhar... Ele tem que caminhar. Deixa ele ir sozinho, entende? E aí eu vou entrar também nessa minha pesquisa, já que a gente está falando sobre o executivo, as escolas estaduais, esse acompanhante ele tem que ser professor com superior em educação especial. As escolas estaduais. A municipal? 2º grau completo. Apenas, né? Essa informação eu tenho e isso realmente é preocupante, porque justamente o aluno, a criança que precisa de um atendimento especial, ela tem um profissional menos qualificado. Ele pode não conseguir ali a tratar, a ver as necessidades daquela... Por exemplo, nas estaduais, é o professor de apoio, por ele ser professor e especializado em ensino especial, então é o próprio professor de apoio que faz a prova, que faz as atividades para aquela criança, dentro da necessidade daquela criança. Eles acompanham a idade cronológica. Se ele tem idade para estar no 5º ano, ele vai estar no 5º ano. Se ele tem idade cronológica de estar no 9º ano, ele vai estar no 9º ano. Mas às vezes o desenvolvimento dele, educacional, ele vai estar no 9º ano, mas com desenvolvimento de 5º. Okay. Então esse professor de apoio, né, da rede estadual, ele que vai formar as provas, os deveres, para aquela criança conseguir, né, fazer aquela atividade. Agora, na rede municipal, só 2º grau. E aí, voltando de novo, eu trabalhando na prefeitura, onde nós contratávamos, a gente via muita gente que pedia exoneração. Porque não sabia lidar. Aí existe, o município oferece curso? Oferece. Né, para curso preparatório. E é possível aplicar uma legislação que obrigue o município... É uma coisa que eu sugeriria ao executivo a fazer. Não precisa ser igual o estadual segue, que é um profissional. Mas, hoje eles oferecem o curso, mas não é obrigatório, faz se ele quiser, ou não tem um incentivo para que ele faça o curso. Então, sugerir ao executivo. Dá um incentivo... Incentivo. Entendi, mas esse faz muito bem e é isso que alavanca... Dá um incentivo para essa pessoa fazer o curso, para se preparar para saber lidar com essas crianças, porque não é fácil. Eu mesmo, lá na igreja, eu já apanhei de um autista.
Por quê? Porque eu não conhecia, eu não sabia como lidar com ele. Ficou comigo durante a administração ali bonitinho, legalzinho. Na hora que falou assim, vamos embora, acabou, ele partiu pra cima de mim. Tadinho. E aí, até o pai dele chegar, foi complicado pra mim. Se você já tivesse o conhecimento, você tinha aplicado ali uma estratégia para que ele não ficasse daquela forma. Aí a mãe dele veio falar comigo, Sara, é porque ele ama estar na igreja. Então, na hora que a gente fala, vamos embora, é um problema. Ele é um problema. Então, a gente já tem que ir preparando ele. Por exemplo, tá no meio do culto. Falta meia hora pra terminar, você já começa a falar com ele. Olha, daqui a pouquinho tá terminando. Então, se eu soubesse isso, eu não teria apanhado. Ô, Sara, eu não teria levado um couro do Altíssimo. Eu imagino. Nós temos a família também, o Gabriel. É um amor de criança, mas precisa ter o jeito. Nós dois somos muito próximos. Mas, bom, eu fiquei encantado pelo seguinte, nós começamos uma conversa aqui, mas você é uma profunda conhecedora do assunto. Você pesquisou e vem pesquisando sobre o assunto para poder legislar, para poder estar no legislativo. Você tem que voltar aqui para a gente falar única e exclusivamente desse assunto, tecnicamente desse assunto. Deixa começar as eleições, que aí você já pode aproveitar e pedir voto. Agora não. Mas você volta para a gente falar, porque falta inclusive de ter trago isso no meu briefing, tá? Mas você tem um profundo conhecimento sobre o assunto, nós queremos trazer isso aqui novamente. E que continue estudando e continue aperfeiçoando, porque nós precisamos de pessoas, principalmente no legislativo, na política em geral, que tenha conhecimento técnico. A gente escolhe os políticos ainda muito porque é o meu vizinho por afinidade, por amizade, porque o colega do futebol. Gente, já não estamos nesse tempo mais. Se nós estamos falando de uma nova política, nós precisamos pensar numa nova política com agentes políticos conhecedores do que defendem. Né? Dentro disso daí já tomar mais um tempinho. Vai lá, não, é seu. O podcast é seu. Quando eu comecei a falar, vou sair candidato, eu observei que mesmo com as coisas estão muito mais acesso a informações, eu percebi que as pessoas têm pouca noção de diferença dos poderes. O básico não sabe. Não. Por exemplo, uma das perguntas que os outros falavam, mas qual que é o seu plano de governo? Aí eu penso, fiscalizar. Vereador não tem plano de governo. Não tem plano de governo. Mas qual que é o seu plano de governo? Aí eu perguntava, não, você quer saber a pauta que eu vou defender? Isso. Não, o seu plano de governo. É porque realmente não conhece. Eu falo, não, mas o plano de governo tem que ser do executivo. Não, mas, Sara, você precisa melhorar o trânsito. Depende do executivo. Mas isso tem muito a ver com a velha política que a gente está falando, que o vereador não está preocupado, ele só fala assim, eu vou fazer, eu tenho um plano, ele inventa um plano de última hora porque é para ganhar um voto. Muita coragem de quem enfrenta a política com toda essa honestidade na hora de receber o voto. Não é o voto simplesmente pelo voto, é o voto pelo merecimento do voto. Estamos no caminho, então, Sara. Estamos no caminho, Sara. Eu espero. Estamos. Gente, a conversa do nosso perfil político de hoje é com Sara Damares. Ela é esposa do pastor William, lá da Igreja Lar. Está aí nessa pré-campanha de vereança. E aí, agora sim, se eu tiver esquecido algum assunto, você já está convidada para o próximo. Porque eu tenho certeza que você vai voltar para falar exclusivamente, até mais tecnicamente, sobre esse seu conhecimento com as crianças, com o trabalho direto com as crianças, principalmente, que você já desenvolveu lá na sua igreja. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo papo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, para conversa, bater esse papo. Mas mais importante, não fizemos ainda. Isso, obviamente, os cortes vão estar na sua rede social e tudo mais, mas reforça. Por quê? Você pode usar esse corte lá no WhatsApp e levar as pessoas para o seu Instagram. Reforça o seu endereço, o seu arroba, no Instagram e outras redes, não sei, Facebook, para aquela câmera. Tá bom. Convido o povo para te conhecer. Quer saber mais um pouquinho sobre a Sara Damares? Isso. Eu sou pastora também, não falei isso. Ah, é? Esqueci. Falei só do meu marido, que é pastor, e não falei que eu sou pastora também. Isso, mas pelo que você expressou de conhecimento aí, nós já sabemos, né? Então, quero te convidar agora, se você quer me conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre mim, vou te convidar a me seguir no Instagram, que é Sara_Damares, e o meu Damares é com I. Ah, ok. Tá bom? Então é Sara Damares. Com I. Com I no final. Antes do S, obviamente.
Ótimo. Ô, Sara, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, estamos encerrando mais um Perfil Político. Hoje conversamos com a Sara Damares, é pastora, é pré-candidata a vereadora e traz aqui o seu conhecimento aqui no Perfil Político de hoje. Nosso muito obrigado, você que esteve conosco durante todo esse podcast. Acompanhe a Sara nas redes sociais para acompanhar os cortes, que com certeza vai trazer muita informação para vocês. O nosso abraço, nosso muito obrigado e até a próxima.